abandonado, só. Um enorme sofrimento de corpo e alma. Uma pesada carga sobre os ombros. Angústia, tristeza, medo, solidão, dor. Você já se sentiu assim? Você já passou por um momento semelhante? Dessa forma estava traçado o caminho de Jesus até o Calvário. Precisava passar pela morte, para que eu e você pudéssemos ter acesso à vida eterna. Jesus foi abandonado, ficou só, com uma enorme carga sobre os ombros, sofrimento inigualável de corpo e alma, angústia, tristeza, dor, tendo sobre si todos os crimes, maldades e atrocidades possíveis. Uma dívida impagável a ser quitada. E como companhia, a solidão. Quando voltamos na Quinta-feira Santa, quando Jesus sai com os discípulos para um lugar reservado para orar com alguns deles, Jesus disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte." E ele pede que os discípulos fiquem ali e vigiem com ele e orem. Então Jesus sai para orar. E enquanto Jesus ora, ele pede: "Pai, se possível, afaste de mim esse cálice." Em outras palavras, tire de mim este sofrimento. Contudo, diz ele, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. O sofrimento de Jesus, ele era desumano, assustador. Jesus suava gotas de sangue. Tamanha era a sua carga. E assim, ele é traído por Judas, é preso, é levado ao Calvário, crucificado. E como recompensa, naquele momento, tinha diante de si o escárnio de todo o povo, zombando, dizendo: "Não é rei dos judeus? Então como não desce da cruz? Não é tão poderoso?" Do meio-dia até as 3 da tarde, ou da hora sexta até a hora nona, segundo a contagem bíblica do tempo, houve trevas sobre a terra. O céu escureceu, o sol não deu a sua luz. Podemos até dizer que naquele dia, naquela hora, naquele momento, aconteceu o único Black Friday proveitoso. Ali Jesus pagava o peso do pecado, da iniquidade, da transgressão, da maldade de todos os seres humanos. Por volta das 15 horas, Jesus disse: "Eli, Eli, lama sabachthani", que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É muito ruim a sensação de sentir-se abandonado. É muito ruim a sensação de sentir-se só. É muito ruim sentir sobre os ombros as pesadas cargas que a vida nos impõe. Mas pensemos em Jesus.
ele de fato estava abandonado de tudo e de todos. Era necessário assim. Era necessário que ele fosse abandonado, para que eu e você não fôssemos abandonados. Mesmo que há momentos na vida que tenhamos a sensação de estarmos abandonados, verdadeiramente nunca fomos completamente abandonados. O salmista diz que, ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuida de mim. No Salmo 139, Deus diz por meio do salmista o seguinte: quando eu estava no ventre da minha mãe, sendo formado, ali estava o Senhor me construindo, me formando assombrosamente. No Evangelho, Jesus diz que Deus faz vir chuva sobre justos e injustos e maus e bons. Ou seja, Deus cuida de todos. E o apóstolo Paulo escreve em Efésios 2, capítulo 2, versículo 1, o seguinte: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. E mais para frente, no versículo 5, ele diz assim, aí ele já se inclui: estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Veja, Deus vem até nós. E para não abandonar a nós, seres humanos, eternamente, então ele coloca essa pesada carga sobre Jesus. Jesus sim foi abandonado. Jesus foi abandonado para que nós não fôssemos abandonados e entregues ao amargo sofrimento da morte eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 32, ele diz: se ele nos deu seu Filho, não nos dará com ele todas as coisas? Veja, Deus nos deu Jesus, Deus nos deu o Salvador, Deus nos deu a salvação. Se ele nos deu a salvação através de Jesus, quitou a nossa dívida, pagou a nossa culpa, por que temer? Por que entristecer-se? Jesus também falou da cruz. Está consumado. Está consumado quer dizer, está pronto, está pago, está quitado. A dívida foi paga. E qual era a dívida? Uma dívida que nem eu, nem você, nem nenhum ser humano nunca na história conseguiria pagar. O peso do pecado, da iniquidade, da nossa transgressão. E Deus faz isso de graça, por graça. E por que será que ele faz isso por graça? Meu irmão, ou meus irmãos, ele quer nos abraçar. Ele quer nos ter com ele para sempre no céu. Você sente o seu coração abatido, triste, aflito? Converse com Jesus. Entre no teu quarto. Feche a porta. Converse com Jesus. Fale com ele. Os discípulos não conseguiram ficar acordados com Jesus. Mas Jesus está 24 horas acordado, olhando para nós, querendo ser nossa companhia, querendo ser aquele que nos conduz por caminhos seguros, mas especialmente que nos conduz para pastos verdejantes e águas tranquilas, para um lugar de refrigério e salvação. Esse é o nosso Deus, que nos deu o seu Filho, o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. Por isso, sinta-se amado por Deus, sinta-se valorizado por esse Deus e louve com todos os cristãos
a esse Deus maravilhoso que nós temos. Amém.